E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver algumas configurações mais avançadas de brush aqui no Clip Studio. Você que não se contenta em saber o básico e você quer se aprofundar mais nesse programa, hoje a gente vai ver algumas coisas mais profundas, algumas configurações mais detalhadas. Você que quer alcançar o nível Jedi da ilustração digital, então hoje é o dia. Vamos ver uma coisa aqui de brush, de configuração. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tenho aberto aqui uma imagem que está com um tamanho muito grande. Essa imagem aqui está com 300 dpi e o tamanho dela, real, é 1,5 m de altura por quase 60 centímetros de largura. Realmente a imagem é para plotagem, a imagem de grande definição, e é necessário às vezes a gente trabalhar com imagens grandes assim. A resolução deles é muito alta, e aí quando você vai pintar com brush acontece algo assim. Vou fazer um traço aqui. Percebem a lentidão do brush? E às vezes, eu peguei esse brush aqui como exemplo, mas às vezes é um brush que você precisa dessa característica dele, precisa desses traços aqui. Entendo? Sendo que o brush está muito lento. Imagine se eu precisar, de uma pincelada maior ainda para poder fazer um efeito. Olha só. Fica quase inviável isso. Mas o Clip Studio, ele tem configurações para isso. Então o que a gente vai fazer agora? Esse ícone aqui abre as configurações do brush. Então a gente vai vir aqui em Stroke e aqui em Gap. Perceba, quando eu aumento o Gap, ele está aumentando a distância entre a configuração de resolução do brush. Ele está tornando o brush com a resolução um pouco menor, porém ele vai ficando mais leve. E aí a gente tem que buscar um ajuste que coincida com que mantenha a característica do brush e também mantenha, o desempenho do brush. Ok? Deixa eu mudar um pouco a cor aqui para vocês perceberem. Agora aqui eu já consigo trabalhar com brush. Não está 100%, mas olha a diferença. Aumentando o gap. Perceberam? Às vezes a gente consegue até um aspecto diferente do brush, sendo que agora a gente tem condições de trabalhar com ele numa resolução maior. Esse recurso aqui de mudança do nível de gap ajuda também pessoas que estão fazendo trabalhos que não são tão grandes como esse, mas às vezes tem brush que eles pedem mais desempenho do computador, Pedem muita memória, muito processamento. E se você não tem um computador muito potente, às vezes não tem aquele brush que parece que é muito pesado para se usar, mesmo numa imagem pequena. Então, aqui no Clip Studio, às vezes um pequeno ajuste aqui no Gap, você vai conseguir utilizar a ferramenta. Entendeu? E às vezes dá até um aspecto diferente nela. Olha o que eu vou fazer aqui. Você cria um aspecto diferente no brush, às vezes para criar algum outro tipo de efeito, até que você encontre uma configuração que você possa utilizar. Cara, eu não acredito que você está assistindo o vídeo até agora e não deu um like, não se inscreveu aqui no canal. Dá uma força aí, pessoal. Tá? Isso aqui é um conteúdo muito legal para vocês, beleza? Então se inscreve aí no canal, dá um like,
assiste o vídeo até o final. E aí sim, né, eu vou estar ajudando vocês e vocês também vão estar contribuindo aqui com o meu trabalho, beleza? Então vamos voltar aqui para a aula. E essa configuração de gap, ela está presente em quase todos os brushes. Entendeu? Então não esqueça, brush, você entra na configuração de brush, vem em stroke e aqui em gap você consegue ter esse controle da ferramenta, ok? Agora a gente vai ver outra característica legal de brush. Esse é o brush normal, sem alteração nenhuma, tá? A pintura normal. E agora a gente vai mexer aqui, ó. Novamente vem nesse ícone, né, de mostrar Show Subtool, as subferramentas. A gente já viu aqui no Stroke a questão do Gap, e agora a gente vai descer aqui em Texture. E agora a gente vai escolher uma textura para aplicar no brush. Essa aqui, por exemplo. Vou fazer um teste. Olha como é que fica agora nossa pintura. Já viu aquelas pinturas, né, bem legais, que parece que a pessoa pintou em cima, né, da areia ou aplicou uma textura depois. Olha lá, a gente aplicou a textura aqui, ó, parece estar pintando com areia. E a gente tem como mexer na densidade. Eu vou diminuir um pouco a densidade. Vou diminuir mais um pouco. Vai ficando uma coisa assim mais suave, tá vendo? Aquela textura mais de leve. Você vai dar o aspecto no nível que você quiser na imagem. A gente pode inverter a textura também, ó. A textura normal é assim. E se a gente inverter, algumas texturas são mais perceptíveis. Deixa eu ver se eu coloco de volta. Ele dá um aspecto diferente, ele coloca a textura mais para a área externa, né? Pintar um pouco assim mais leve, ele faz a textura, e invertendo ele vai dar um aspecto diferente, tá? E dependendo da pegada que você tem no seu trabalho, você pode utilizar de uma forma ou de outra. E aqui você pode trocar a textura. Você pode usar as texturas que já tem aqui no Clip Studio. E você pode também criar suas próprias texturas, importar texturas prontas. Você quer pintar algo que pareça madeira. E aí você pintou com a textura e agora você pensa assim, pô, agora eu não quero mais usar a textura. E agora? Se você quiser retirar a textura, em vez de trocar, é só clicar aqui, nessa latinha de tinta aqui. Pronto, você já deletou a textura e o seu brush voltou ao normal. Agora, a dica mais legal de hoje. Eu vou fazer uma camada aqui separada com um traço qualquer que vai servir para o nosso exemplo. Peguei um traço aqui qualquer. Para que esse efeito funcione para a nossa pintura, a gente precisa ligar esse cara aqui, ó. Tá, esse farolzinho aqui. A gente vai indicar que ele vai ser um layer de referência. Agora a gente vai numa camada de baixo, uma camada qualquer embaixo aqui, e a gente vai lá no brush. Vamos escolher um brush. A gente vai indicar aqui um comportamento para ele. Tá? Escolher uma outra cor. Agora a gente vai lá em configurações e vem aqui, lá no finalzinho, Anti-Overflow. E aí a gente vai habilitar esse Do Not Cross Line of Reference Layer aqui. Tá? Ele disse assim, não ultrapasse as linhas da camada de referência. Lembra que a gente colocou a camada que está com o traço preto como camada de referência? Como layer de referência, tá? Com aquele farolzinho. E agora, o que acontece? Olha só. Ele tá... É claro, pessoal, que você também não vai aloprar, né?
Fazer a pintura, tá vendo? Deixar a mão toda solta que ele vai sair. Entendeu? Tem um limite aqui, se você se mantiver próximo ao teu limite, ele vai entender. Tá? Então, é só ter cuidado aqui na hora de fazer a pintura. Entendeu? Tá vendo essa linha aqui, ó? Se a gente aproximar essa linha branca que ficou aqui, tá? A pintura, tem como a gente evitar isso nas configurações aqui. Então a gente pode aumentar essa tolerância e a gente pode acrescentar uma área. Clicar aqui nesse primeiro, acho que é mais vantajoso, e acrescentar aqui, né, que ele avance alguns pixels para dentro do traço. Vamos experimentar? Olha lá, cadê aquela falha que tinha antes? Percebe a perfeição agora aqui? Vamos ver lá no outro, aqui ó. Essas falhas aqui, com essa configuração, a gente pode mexer nos níveis ainda, mas a gente já consegue, né, fazer uma pintura. É interessante, pessoal, interessante esses recursos que o Clip Studio disponibiliza em algumas ferramentas e saber explorar isso. Olha que legal. Tá? Então é isso, pessoal. Tem muita coisa ainda, né, que eu poderia já mostrar, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo. Mas experimenta, vê se ajuda o seu processo. Se tiver dúvida, não estiver conseguindo fazer, coloca aí nos comentários. Ah, eu vou deixar também no comentário fixado o meu WhatsApp. Se você quiser entrar em contato direto comigo, né, para tirar alguma dúvida, poxa, eu estou tentando fazer aqui, não está indo, tá? E pelo WhatsApp você pode mandar uma imagem, uma mensagem para mim, de vídeo, alguma coisa para eu ver, e aí eu vou poder te ajudar, ok? Então aproveita aí, pessoal. Bota em prática, tá? Isso aqui é um conhecimento que vai ajudar muito, né, o nível de vocês, né, no conhecimento da ferramenta, nos seus processos de ilustração digital, e eu espero que isso seja muito útil para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.